Olá! Produtividade de magistrados e servidores do Judiciário Mato-Grossense apresenta bons resultados no cenário nacional. Os números fazem parte do diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Você confere todos os detalhes nessa edição da TV.jus, que traz também. Autoridades discutem a regionalização do acolhimento de crianças e adolescentes que vivem em instituições no Estado. A TV.jus começa agora. Índices de produtividade de servidores e magistrados de Mato Grosso se destacam no cenário nacional. Os dados referentes a 2015 são do Justiça em Números, que é o principal diagnóstico do Conselho Nacional de Justiça sobre o funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Veja o resultado na reportagem de Victor Cabral. Trabalhar com eficiência e qualidade foi o que garantiu aos servidores do Poder Judiciário mato-grossense o primeiro lugar no ranking dos 10 tribunais de médio porte do país na avaliação de produtividade. No cenário nacional, contando os 27 tribunais do Brasil, a Justiça de Mato Grosso também se destacou, ficou em 7º lugar. Comparado com o último colocado, o Tribunal do Maranhão, que apresentou 74 processos baixados por servidor, Mato Grosso baixou quase o dobro, foram 145. A média nacional é de 140 por servidor para a produtividade. No índice de produtividade de magistrados entre os tribunais de médio porte, Mato Grosso também se destacou, levou o 2º lugar. Dos 27 tribunais, a Justiça de Mato Grosso ficou com a 6ª colocação. Na média nacional, foram 1.804 processos baixados por magistrados e Mato Grosso baixou 1.992, ou seja, 188 a mais que a média de todos os tribunais. Esse bom desempenho, o mérito é do Poder Judiciário, aí incluindo os servidores, logicamente, a magistratura, e os departamentos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem melhorado tanto que está se aproximando dos melhores do país. Este movimento se dá por conta do aumento da produtividade dos magistrados e servidores e da redução da taxa de congestionamento. E falando na taxa de congestionamento, quanto menor a porcentagem, melhor. Neste item, o TJMT ficou em 2º lugar entre os tribunais de médio porte. Enquanto a média nacional foi de 74,8%, o Judiciário mato-grossense ficou com 68,1%. A taxa mede a efetividade do tribunal, levando em conta o total de casos novos, o estoque e os baixados. Isso reflete no cidadão que busca o serviço da Justiça? Significa que ele está recebendo a resposta do Poder Judiciário de uma forma muito mais rápida. E nesse ano de 2016, nós trabalhamos mais ainda. E eu tenho certeza que os números de 2016, que serão publicados em 2017, revelarão um trabalho muito maior. Os números serão muito melhores, eu tenho certeza. Essa é a nossa meta, de cada vez procurar nunca estacionar. Vamos sempre caminhando para frente. Inadimplemento mínimo. Diante do pagamento da maioria das prestações de um contrato de financiamento, a instituição credora não pode reaver o bem, mas a cobrança da dívida continua. E veja a seguir, proposta de regionalizar o acolhimento de crianças e adolescentes em Mato Grosso. Os detalhes depois do intervalo. A MT Mama realiza diversas atividades beneficentes e de conscientização neste mês tão importante para todas as mulheres. Vencer a luta contra o câncer de mama só depende de nós. MT Mama Amigos do Peito. Regionalização do acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco é debatida em reunião na Corregedoria Geral da Justiça. Um dos objetivos é ter uma central de encaminhamento. A reunião contou com a participação da Corregedora Geral da Justiça, do secretário estadual de Assistência Social,
juízes e promotores públicos. A proposta inicial do governo do estado é que os municípios de Cláudia, Rio Branco, Nortelândia e Chapada dos Guimarães sejam sede de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. E principalmente adequamos a integração da rede, que configura, obviamente, com a necessidade de implementar uma política de envergadura, que é acolhimento, de forma integrada, de forma em rede. E as decisões, então, também têm que ser em rede. Por isso, trouxemos essa construção da regionalização do acolhimento, que eu acredito que já nasce com sucesso pelo engajamento, pela forma como a Corregedoria conduziu todo o processo, e aí, com certeza, também atenderá principalmente aqueles que mais precisam. São visões diferentes dos diferentes atores de um mesmo problema. Então, o Ministério Público vê como que ele vai atuar na regionalização da internação das crianças. O Judiciário vê, afinal de contas, como é que nós vamos trabalhar essa questão da competência, né? E o Executivo vê qual vai ser realmente a política de inclusão dessas crianças. São diálogos, né, entre as instituições que estão cada vez mais fazendo com que as nossas ações sejam mais eficientes. Na fase inicial, o município de Cláudia ainda contemplaria Santa Carmen, Itaúba, União do Sul e Nova Santa Helena. Rio Branco atenderia também Salto do Céu, Lambari do Oeste e Reserva do Cabaçal. A cidade de Nortelândia vai acolher ainda Arenápolis, Santo Afonso, Nova Marilândia, Alto Paraguai e Denise. E Chapada dos Guimarães também vai contemplar Nova Brasilândia, Planalto da Serra e Nossa Senhora do Livramento. E outro ponto debatido foi o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco nas casas-lares. A proposta é que seja criada uma central de acolhimento e de apoio, que fará a destinação dos jovens. Para poder implantar esse trabalho, seria através da capacitação do trabalho técnico com os profissionais dessa equipe multidisciplinar que vai estar acompanhando e desenvolvendo esse trabalho. Caso a proposta seja implantada, inicialmente vão ser 40 vagas. Cada casalar deve ter no máximo 10 jovens acolhidos. O projeto prevê o repasse mensal de R$20 mil para cada município sede. O repasse do governo federal é para o governo estadual e ele está repassando todo esse recurso, né, somando os valores do estado e do governo federal aos municípios que estarão fazendo parte, na verdade, os 4 municípios em especial que estarão fazendo parte diretamente da política e indiretamente mais 4 municípios por município sede, portanto, abrangendo mais de 16 municípios. Uma alternativa quando a família acolhedora não for possível. É também o município assumindo o seu papel. Eu penso que é uma importante política e uma importante atuação dos municípios na problemática. Candidato à presidência da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, visita o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e se reúne com desembargadores e juízes. Quem acompanhou foi a repórter Marcela Lírio. O candidato Gervásio Protásio dos Santos, juiz no estado do Maranhão e que disputa a presidência da Associação dos Magistrados do Brasil, AMB, foi recebido pela presidente do Tribunal de Justiça em exercício, desembargadora Clarice Claudino da Silva. Na ocasião, ele apresentou aos magistrados as propostas para a presidência da entidade e discutiu assuntos relacionados à magistratura. É extremamente importante apresentar as nossas propostas para a futura gestão da AMB, olhando nos olhos dos magistrados, dos juízes e dos desembargadores, porque nós sabemos que transmitir essa confiança, transmitir as nossas propostas, as pessoas podem, a partir dessa confiança, a partir dessa transmissão, examinar que nós temos uma história de luta, nós temos uma história e nós temos a experiência e o preparo necessário para enfrentar os anos, né, que virão pela frente. De acordo com a desembargadora Clarice, a visita é importante para que todos possam se inteirar das propostas e decidir com propriedade. Daí se vê que é necessário nós integrarmos todos e podermos avaliar onde está a melhor escolha para a magistratura brasileira.
E a TV Ponto Jus termina aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!